4 da despesa pública. Seção 1 da geração da despesa. Artigo 15. São consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público a geração de despesa ou assunção de obrigação que não atendam o disposto nos artigos 16 e 17. Artigo 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa será acompanhado de: inciso 1. Estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes. Inciso 2. Declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Parágrafo 1º. Para os fins desta lei complementar, considera-se: inciso 1. Adequada com a Lei Orçamentária Anual a despesa objeto de dotação específica e suficiente ou que esteja abrangida por crédito genérico, de forma que, somadas todas as despesas da mesma espécie, realizadas e a realizar, previstas no programa de trabalho, não sejam ultrapassados os limites estabelecidos para o exercício. Inciso 2. Compatível com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias. A despesa que se conforme com as diretrizes, objetivos, prioridades e metas previstos nestes instrumentos e não infrinja qualquer de suas disposições. Parágrafo 2º. A estimativa de que trata o inciso 1 do caput será acompanhada das premissas e metodologia de cálculo utilizadas. Parágrafo 3º. Ressalva-se do disposto neste artigo a despesa considerada irrelevante, nos termos em que dispuser a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Parágrafo 4º. As normas do caput constituem condição prévia para: inciso 1. Empenho e licitação de serviços, fornecimento de bens ou execução de obras. Inciso 2. Desapropriação de imóveis urbanos, a que se refere o parágrafo 3º do artigo 182 da Constituição. Subseção 1. Da despesa obrigatória de caráter continuado. Artigo 17. Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo, normativo que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a 2 exercícios. Parágrafo 1º. Os atos que criarem ou aumentarem despesa de que trata o caput deverão ser instruídos com a estimativa prevista no inciso 1 do artigo 16 e demonstrar a origem dos recursos para o seu custeio. Parágrafo 2º. Para o efeito do atendimento do parágrafo 1º, o ato será acompanhado de comprovação de que a despesa criada ou aumentada não afetará as metas de resultados fiscais, previstos no anexo referido no parágrafo 1º do artigo 4º, devendo seus efeitos financeiros nos períodos seguintes ser compensados pelo aumento permanente de receita ou pela redução permanente de despesa. Parágrafo 3º. Para efeito do parágrafo 2º, considera-se aumento permanente de receita ou proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição. Parágrafo 4º. A comprovação referida no parágrafo 2º, apresentada pelo proponente, conterá as premissas e metodologia de cálculo utilizadas, sem prejuízo do exame de compatibilidade da despesa com as demais normas do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Parágrafo 5. A despesa de que trata este artigo não será executada antes da implementação das medidas referidas no parágrafo 2º, as quais integrarão o instrumento que a criar ou aumentar. Parágrafo 6º. O disposto no parágrafo 1º não se aplica às despesas destinadas ao serviço da dívida nem ao reajustamento de remuneração de pessoal,
de que trata o inciso 10 do artigo 37 da Constituição. Parágrafo 7. Considera-se aumento de despesa a prorrogação daquela criada por prazo determinado. Seção 2. Das despesas com pessoal. Subseção 1. Definições e limites. Artigo 18. Para os efeitos desta lei complementar, entende-se como despesa total com o somatório dos gastos do ente da federação, com os ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos civis militares e de membros do poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência. Parágrafo 1º. Os valores dos contratos de terceirização de mão de obra a que se referem a substituição de servidores e empregados públicos serão contabilizados como outras despesas de pessoal. Parágrafo 2º. A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos 11 imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência. Artigo 19. Para os fins do disposto no caput do artigo 169 da Constituição, a despesa total com pessoal em cada período de apuração e em cada ente da federação não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida, a seguir discriminados. Inciso 1. União, 50%. Inciso 2. Estados, 60%. Inciso 3. Municípios, 60%. Parágrafo 1º. Na verificação do atendimento dos limites definidos neste artigo, não serão computadas as despesas, inciso 1, de indenização por demissão de servidores ou empregados. Inciso 2, relativas a incentivos à demissão voluntária. Inciso 3, derivadas da aplicação do disposto no inciso 2 do parágrafo 6º do artigo 57 da Constituição. Inciso 4, decorrentes de decisão judicial e da competência de período anterior ao da apuração, a que se refere o parágrafo 2º do artigo 18. Inciso 5, com pessoal do Distrito Federal e dos estados do Amapá e de Roraima, custeadas com recursos transferidos pela União na forma dos incisos 13 e 14 do artigo 21 da Constituição e do artigo 31 da Emenda Constitucional nº 19. Inciso 6. Com inativos, ainda que por intermédio de fundo específico, custeadas por recursos provenientes. A linha A, da arrecadação de atribuições dos segurados. A linha B, da compensação financeira, de que trata o parágrafo 9 do artigo 201 da Constituição. A linha C, das demais receitas diretamente arrecadadas por fundo vinculado a tal finalidade, inclusive o produto da alienação de bens, direitos e ativos, bem como seu superávit financeiro. Parágrafo 2º. Observado o disposto no inciso 4 do parágrafo 1º, as despesas com pessoal decorrentes de sentenças judiciais serão incluídas no limite do respectivo poder ou órgão referido do artigo 20. Artigo 20. As repartições dos limites globais do artigo 19 não poderá exceder os seguintes percentuais. Inciso 1. Na esfera federal, a linha A, 2,5% para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas da União, 6% para o Judiciário. A linha C, 40,9% para o Executivo, destacando-se 3% para as despesas com pessoal decorrentes do que dispõe os incisos 13 e 14 do artigo 21 da Constituição e o artigo 31 da Emenda Constitucional nº 19, repartidos de forma proporcional à média das despesas relativas
a cada um destes dispositivos, em percentual da receita corrente líquida, verificadas nos 3 exercícios financeiros imediatamente anteriores ao da publicação desta lei complementar. Inciso a linha D, 0,6% para o Ministério Público da União. Inciso 2º, na esfera estadual, 3%, a linha A, 3% para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do Estado. A linha B, 6% para o Judiciário. A linha C, 49% para o Executivo. A linha D, 2% para o Ministério Público dos Estados. Inciso 3, na esfera municipal. A linha A, 6% para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do município quando houver. A linha B, 54% para o Executivo. Parágrafo 1º. Nos poderes legislativo e judiciário de cada esfera, os limites serão repartidos entre os seus órgãos, de forma proporcional à média das despesas com pessoal em percentual da receita corrente líquida, verificadas nos 3 exercícios financeiros imediatamente anteriores ao da publicação desta lei complementar. Parágrafo 2º. Para efeito deste artigo, entende-se como órgão: inciso 1, o Ministério Público; inciso 2, o Poder Legislativo. A linha A, federal, nas respectivas casas e o Tribunal de Contas da União. A linha B, estadual, a Assembleia Legislativa e os Tribunais de Contas. A linha C, do Distrito Federal, a Câmara Legislativa e o Tribunal de Contas do Distrito Federal. A linha D, municipal, a Câmara de Vereadores e o Tribunal de Contas do município, quando houver. Inciso 3, do Poder Judiciário. A linha A, federal, os tribunais referidos no artigo 92 da Constituição. A linha B, estadual, o Tribunal de Justiça e outros quando houver. Parágrafo 3º. Os limites para as despesas com pessoal do Poder Judiciário a cargo da União, por força do inciso 13 do artigo 21 da Constituição, serão estabelecidos mediante aplicação da regra do parágrafo 1º. Parágrafo 4º. Nos estados em que houver Tribunal de Contas dos municípios, os percentuais definidos nas alíneas A e C do inciso 2º do caput serão respectivamente acrescidos e reduzidos com 0,4%. Parágrafo 5º. Para fins previstos no artigo 168 da Constituição, a entrega dos recursos financeiros correspondentes à despesa total com pessoal por poder e órgão será a resultante da aplicação dos percentuais definidos neste artigo, ou aqueles fixados na Lei de Diretrizes Orçamentárias.